Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão nesta noite, mais uma meditação sobre aquilo que a igreja coloca para nós nesse terceiro domingo da Quaresma. E é uma quantidade tão grande de ensinamentos, de reflexões, que uma hora de conversa é pouco para a gente desdobrar tudo isso. Mas vamos a eles, né? É uma alegria poder nos reunirmos aqui mais uma vez com a graça de Deus, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos dê a sua luz, nos dê a sua bênção, nos dê a sua inspiração e unção nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria a sua proteção materna, sua intercessão diante de Deus para esta nossa meditação desta noite, para que os seus olhos da fé estejam abertos, a minha mente também iluminada, para que nós possamos compreender os mistérios de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Francisca Araújo, Rosali Acioli, Solange Basílio, Tamires, sejam todos bem-vindos a essa nossa conversa. A liturgia desse domingo tem 3 leituras muito profundas, além do salmo de meditação. Na primeira leitura, nós vemos Deus que dá ao seu povo os seus mandamentos, os 10 mandamentos, sinal da aliança de Deus com o seu povo. Eu sou o seu Deus, vós sereis o meu povo, E nessas tábuas da lei, nessas 2 tábuas da lei, nós temos aqui o compromisso da nossa aliança. Depois do salmo de meditação, ele decanta a lei de Deus. Senhor, tens palavras de vida eterna. Ok? Depois São Paulo, na primeira carta dele, fala que os gregos procuram sabedoria, os judeus procuram sinais, mas Deus não dá nada disso. Deus fala através dos pequenos, através dos fracos, e através da cruz de Cristo. E no Evangelho, a gente vê Jesus que expulsa os vendilhões do templo. Vamos, então, meditar sobre essas coisas todas. Eu quero começar pelo Evangelho. O Evangelho é de São João, capítulo 2, versículo 13 até 25. Eu vou ler esse trecho e vamos fazer aqui algumas reflexões. Estava próxima a Páscoa dos judeus, portanto, uma festa muito importante, a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu, então, para Jerusalém, como ele fazia sempre. A partir de 12 anos de idade, o menino vai a Jerusalém para as grandes festas. E ali no templo ele encontrou os vendedores de bois, de ovelhas, também os cambistas trocando dinheiro no templo. Nós conhecemos bem essa passagem, E Jesus, então, fez um chicote de cordas, Começou a retirar todo mundo dali, virou a mesa dos cambistas, expulsou dali os vendilhões, E disse: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. O templo, para os judeus, também para Jesus, era a casa do pai. A gente lembra que com 12 anos de idade, Jesus chegou a se perder dos seus pais, a tal ponto que ele foi atraído pelo templo,
E ficou ali discutindo com os doutores, né? E quando Nossa Senhora e São José o encontraram ali no templo, né? Nossa Senhora perguntou: meu filho, por que você fez isso conosco? Né? Teu pai e eu estávamos aflitos te procurando. A única aflição de Maria era perder Jesus. Né? Deve ser também para nós a única aflição, perder Jesus. Porque nós perdemos tudo. Né? Mas aí Jesus respondeu para eles, né? Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? É aqui que vocês tinham que vir me buscar. Não precisavam ter ficado aí me procurando 2, 3 dias, não. Quer dizer, aquela atração que Jesus tinha pelo templo, a casa do seu pai, né, é que fez depois ele ter este zelo. Né? E o texto aqui diz que, né, seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. O zelo pela casa de Deus me consumirá. Sabe, isso faz a gente pensar muito hoje também nas nossas igrejas. As nossas igrejas hoje têm o sacrário. Deus está ali, o Cristo está ali. E você sabe que onde está o Cristo está também toda a Santíssima Trindade. Porque uma coisa que a teologia nos explica é que a Santíssima Trindade ela é indivisível, ela é inseparável. Deus é um só, são 3 pessoas. Mas onde está o Filho está também o Pai, está o Espírito Santo. A propriedade da Eucaristia é do Filho, mas existe ali a presença da Trindade também. Então temos que ter zelo pela casa do Pai. Que zelo é esse? Não ficar conversando dentro da igreja. Às vezes a gente vai numa festa de casamento, meu Deus, parece ali que não é a casa de Deus. As pessoas conversando, andando para lá, andando para cá, e não só em festas, não só em casamentos, não, mas às vezes outras coisas também. Olha, a igreja nos ensina que quando a gente passa diante do sacrário, a gente tem que fazer genuflexão, ajoelhar com um joelho até o chão. Claro que se a pessoa, por questão de saúde, não consegue se ajoelhar, não tem problema. Né? Faça então uma vênia, uma reverência com a cabeça, mas se nós podemos ajoelhar, a igreja manda ajoelhar. Né? Em sinal de adoração, Cristo está ali, Deus está ali. Então, a igreja é local de silêncio, é local de adoração, né? É local de louvor a Deus. E tudo que for feito na casa de Deus deve ser feito com zelo. Então, a celebração da liturgia, o cuidado, né, das vestes litúrgicas, das alfaias, tudo tem que ser do melhor, porque é para Deus. Né? O documento chamado Redemptione Sacramentum, do Papa João Paulo II, que regula toda a missa, fala, não é, que o cálice deve ser dourado, a patena dourada, enfim, porque não se pode colocar, usar um vaso qualquer, um recipiente usado na cozinha qualquer para a Eucaristia. Não, é profanação, diz a Redemptione Sacramento. O zelo da tua casa me consome. Né? E depois, a gente vê ali uma coisa interessante. Os judeus, então, perguntaram para Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Né? Aqui, espantando todo mundo. Né? E Jesus mostrava exatamente que ele era o Messias. Porque, né, exatamente quem colocou essa frase foram os profetas. O zelo da tua casa me consome. Era um papel do Messias. Né? Então Jesus respondeu para eles: né? Vocês querem um sinal da autoridade com que eu faço isso? Então Jesus disse para eles assim: tudo bem, destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. O templo de Jerusalém, aquele templo, o rei Herodes tinha construído a partir do ano 20, mais ou menos, antes de Cristo. Ele ficou pronto mais ou menos no ano 26 depois de Cristo. Na época, Cristo já era moço, né? Então, os judeus disseram para ele: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas o evangelista diz: mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. O templo do seu corpo. Agora, o templo, quando Jesus veio ao mundo, o templo não é mais o templo de Jerusalém, o importante agora é ele. Então ele se referia exatamente à morte e à ressurreição dele. O sinal que eu vou deixar para vocês é o sinal de Jonas.
que ficou 3 dias no ventre lá do peixe e depois foi jogado vivo, né, na praia. Então Jesus diz, né, falava do templo dele. E aí o texto aqui diz o seguinte, que quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. E Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizavam, muitos creram. Interessante que diz aqui São João. Vendo os sinais que realizava, muitos creram. Muitos judeus creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito. Interessante. Por quê? Né? Pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Olha, meus irmãos, o que significa isso? Ele conhecia o homem por dentro. Ele é Deus. É o sinal maravilhoso da sua divindade. Ele conhece o homem por dentro. Ele não precisa que, né, a pessoa venha e se explique a ele. Bom, mas ainda sobre esta questão do templo dos judeus, eu gostaria de colocar aqui mais algumas coisas que são interessantes para nós. Então, Jesus, ele é o templo de Deus. Lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, no versículo 9, eu gostaria que você, se pudesse, anotasse essas passagens que eu vou colocando, porque essas aulas eu preparo com muito carinho. Então, eu vou colocando essas citações para enriquecer a nossa meditação. E aí, em Colossenses 2,9, né, São Paulo diz lá na carta dos Colossenses que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, no corpo de Cristo, nesse templo de Cristo, que é o corpo de Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, por isso que Jesus disse para os judeus, destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ou seja, o verdadeiro templo agora não é mais o templo de Jerusalém. Tanto assim que Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo vai ser destruído. Exatamente. Nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito, né, por causa de uma rebelião dos judeus contra os romanos, entrou ali, destruiu completamente o templo, não ficou pedra sobre pedra. Mas o verdadeiro templo agora é Jesus. E também cada um de nós, sabe? Porque pelo batismo, a igreja ensina que nós somos templos do Espírito Santo. São Paulo fala, vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? São Paulo chega a dizer, se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Então, que coisa bonita, meus irmãos. O templo de Deus hoje não é mais aquele templo de Jerusalém, que nunca mais foi reconstruído. Engraçado que tentaram reconstruir aquele templo várias vezes e nunca ninguém conseguiu. Não é? Mas nós somos o templo. Então, aí a gente vê o seguinte, que Jesus continua o seu templo vivo também na Eucaristia. Né? Ali na Eucaristia, nós temos o templo vivo de Deus nos nossos sacrários. Né? E aí nós temos, né, uma coisa muito interessante, quando Jesus ele fala desse templo, né, os judeus acharam que ele estava blasfemando. O quê? Vai destruir esse templo? Isso é uma blasfêmia, porque o templo para os judeus era a coisa mais importante que tinha, né? Mas Jesus já dizia para ele, esse templo um dia vai ser destruído. Por quê? Porque ele disse uma vez lá, né, para aquela samaritana, né, Deus vai ser adorado em espírito e em verdade. Não é necessário mais esse tempo aqui. Deus pode ser adorado no mundo inteiro, em espírito e verdade. E o Cristo quis ficar conosco na Eucaristia. Né? Bem, uma lição para nós muito importante nisso. Né? Jesus purificou aquele templo, expulsando os vendilhões de templo. Né? Era a festa da Páscoa que estava chegando. Ora, para nós também, meus irmãos, está chegando a festa da Páscoa. Já estamos no 3º domingo da Páscoa. Então, nós temos que fazer o quê? Purificar o nosso templo para celebrar a Páscoa com o Senhor, a nossa libertação. Então, assim como Jesus expulsou os vendilhões do templo, nós temos que expulsar também os vendilhões da nossa alma. Quais são esses vendilhões da nossa alma? Os nossos pecados.
as paixões desordenadas, os apegos que nós temos desordenados deste mundo, purificar esse templo, né, que é cada um de nós pelo batismo, para podermos receber, então, participar da grande festa que é a Páscoa do Senhor. Veja o paralelismo bonito que existe aí. Era a Páscoa dos judeus, Jesus purificou o templo. É a nossa Páscoa, a igreja nos convida a nos purificar o nosso templo, principalmente por uma boa confissão. Né? E outra reflexão que a gente pode fazer também a respeito, né, do templo, né, é que a gente não deve ser um vendilhão do templo. Quem são os vendilhões do templo hoje? Né? Talvez aqueles, né, que, ao invés de servir a igreja, se servem da igreja, né? Para os seus interesses particulares. Né? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não podem, por exemplo, ter uma loja para vender produtos religiosos. Tudo bem, isso é legal, isso é permitido, isso não é lícito. Né? Agora, respeitando as coisas. Né? Ninguém vai querer entrar dentro da igreja para vender coisas, né? A não ser que seja para uma coisa beneficente, né? Para a própria igreja, para a própria paróquia e tal. Mas, enfim, né? Com respeito. Né? A gente sabe que em todos os santuários do mundo existem muitas lojas vendendo lembranças e as pessoas gostam de comprar. Isso aqui tem Aparecida, tem em todo lugar, tudo bem. Mas que não seja no templo. Né? Que não seja ali, que não haja motivo de profanação do templo por causa disso. Bem, então aí a gente vê o Evangelho, coloca para nós essa mensagem. Agora eu queria ir na primeira leitura, que é muito interessante. A primeira leitura, a gente vê, né, Deus que sela aliança com aquele povo, tirou aquele povo do Egito, levou aquele povo para o deserto, e Deus vai selar no Monte Sinai uma aliança com esse povo. Eu já falei aqui, em outras conversas nossas, que Deus fez várias alianças com o povo até chegar na nova e eterna e única definitiva aliança que é feita em Jesus Cristo, no sangue de Cristo. Primeiro fez uma aliança com Noé, uma família, e colocou um sinal nessa aliança que era o arco-íris. E Deus prometeu que com aquele sinal, né, que liga a terra ao céu, Deus não destruiria mais a humanidade. Depois Deus chama Abraão. E de uma família ele constrói um povo. E faz com Abraão também uma aliança. Né? A gente vê lá na Bíblia, é bem claro, lá no Gênesis, Deus chama Abraão, lá no Gênesis 17:1, Deus diz para Abraão, Abraão, né? Anda na minha presença e seja íntegro. Quero fazer uma aliança com você. E fez aquela aliança, né? Aquela aliança celebrada, inclusive com Abraão fez um altar, colocou, né, animais ali, foram sacrificados. E Deus colocou um sinal na aliança com Abraão. O sinal era a circuncisão. Todo menino, né, judeu era circuncidado. Um sinal de pertença a um povo de Deus. É como que hoje para nós o batismo. Né? Então, esse povo evolui. Né? Abraão vem para a terra prometida. Ali tem Jacó, né? Tem Isaac, né? Jacó, as 12 tribos que foram para o Egito, lá com José, ficaram 400 anos no Egito, até que começaram a ser perseguidos ali pelo faraó, né? Que não conhecia mais José. Então Deus tira aquele povo do Egito, atravessa o deserto com aquele povo, e agora Deus vai fazer uma aliança com esse povo. Veja, não é mais só uma família como Noé, não é só mais um povo como, né, Abraão, mas agora é uma multidão que vai em direção à terra prometida. Mas antes de chegar nessa terra prometida, Deus que libertou o povo faz uma aliança com o povo. E qual é o sinal dessa aliança? As tábuas da lei, os 10 mandamentos. E é muito interessante que quando fala dos 10 mandamentos, a gente vê que é uma lei muito especial que Deus dá para aquele povo. Eu gostaria de lembrar aqui o seguinte: o povo judeu, ele tinha uma quantidade enorme de leis, de prescrições, né? Tinha mais de 700 e tantas prescrições que eles tinham que cumprir. São Paulo diz que a lei era assim um pedagogo, educava aquele povo como uma criança, então Deus com as leis educava.
Essas leis, elas tinham 3 características. A primeira característica era que era o princípio espiritual, o princípio moral, que está nos 10 mandamentos. Depois tinha uma série de princípios assim de jurídicos e também litúrgicos. Esses princípios jurídicos e litúrgicos Jesus aboliu. Por quê? Porque não eram doutrinários, teológicos, espirituais. Mas Jesus não aboliu o quê? Os 10 mandamentos. Então você vê, por exemplo, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 até 19, quando aquele jovem chega para Jesus e diz assim: mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: ora, você é bom judeu, viva os mandamentos. Viva os mandamentos de Moisés. E aí fala para o jovem: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não honrar pai e mãe. Né? Enfim, Jesus colocou para o jovem: se você quer se salvar, viva os mandamentos. Isso é para nós também, meus irmãos. Isso é muito sério. É por isso que, né, quando você pega o catecismo da Igreja Católica, toda a terceira parte do catecismo da Igreja, que é exatamente sobre a moral católica, né, como é que o cristão tem que viver, é todo baseado nos 10 mandamentos. Né? E quem colocou os 10 mandamentos na forma que nós temos hoje, catequética, né, de 10, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu nome em vão, guardar domingos e dias de festas, né, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falsos testemunhos, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Quem colocou nesta forma foi Santo Agostinho. E a Igreja gostou tanto que a Igreja adotou isso na catequese. Né? Quando a gente vê na Bíblia, está colocado um pouco diferente. Né? Está colocado, por exemplo, a gente vê, né? Está lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 1 até 17, né? Eu sou o teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. É a aliança que Deus faz com o seu povo e exige, então, o quê? Fidelidade. Essa fidelidade a Deus, também para nós, é o cumprimento dos 10 mandamentos. Né? Que Jesus diz para o jovem: você quer se salvar? Você quer agradar a Deus? Você quer viver uma vida de acordo com a vontade de Deus? Viva os mandamentos. Eu me lembro que lá na Santa Ceia, né, está lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15, Jesus fala essa frase para os apóstolos na Santa Ceia: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus... Ou seja, viver os mandamentos é amar a Deus. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, né? Mateus capítulo 7. Né? Não são só aqueles que dizem Senhor, 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 que vão, né, para o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade do Pai que está no céu é viver esses mandamentos. Por quê? Porque Deus selou a aliança com o seu povo pelos 10 mandamentos. Então, vai dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Né? E aí ele coloca, né, não usar o nome de Deus em vão, santificar o sábado, que era para nós hoje o domingo, né? Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, enfim, está ali. Né? Então, a gente tem que entender que esses 10 mandamentos não é uma escravidão, não é uma cadeia para nós, não, é uma lei amorosa, é uma lei de amor que sai do coração de Deus. Qual é pai que dá uma lei para o seu filho que não seja uma lei de amor? Você que é pai, você que é mãe, quando você dá um conselho para o seu filho, por que você faz isso? Porque você o ama. Às vezes o filho não gosta. Não vou seguir isso aqui não, tal, não sei o quê. Mas você faz por amor. Meu filho, não faça isso. Meu filho, não faça aquilo. Não é verdade? Não ande com qualquer companhia. Não use droga. Não saia bebendo por aí. Não vá às festas fazendo isso, aquilo. Não desrespeite os mais velhos. Então,
assim também os 10 mandamentos é uma lei que nasce do amor de Deus para nos libertar, meus irmãos, da escravidão, né, moral, a escravidão das paixões, dos desejos desordenados, dos apegos desordenados, das coisas deste mundo. Ou seja, os 10 mandamentos são um caminho de vida. Caminho de vida. Muitas pessoas comparam os 10 mandamentos com os sinais de trânsito que você encontra numa estrada. Quando você vai numa estrada, especialmente uma estrada de serra, perigosa, com muitas curvas, lombadas, cotovelos, opa, qual é a coisa mais importante que existe? Os sinais de trânsito. Devagar, lombada, não cortar, cotovelo, devagar. Não é? Você imagina se não houvesse aqueles sinais ali. Ou você imagina se alguém não respeitasse aqueles sinais ali, vai acabar numa ribanceira, num desastre, numa morte. Então, nós temos que dar graças a Deus. Louvado seja Deus, bendito seja Deus pelos 10 mandamentos que Jesus ratificou e que são para nós um caminho de vida. Então, é um caminho de libertação. Não é, né, uma camisa de força. É tudo não faça, não pode. Não por quê? Porque aquilo que está sendo proibido não presta. Né? E Deus, por amor, para nos livrar do mal, nos livrar do perigo. Né? Agora, uma coisa interessante, Jesus aperfeiçoou os 10 mandamentos. Lá no Sermão da Montanha, quando ele diz assim, eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para cancelar a lei, eu vim para levar a lei à perfeição. É interessante. Vou dar só alguns exemplos para você perceber. Ali a gente vê, por exemplo, o 5º mandamento diz não matar. Jesus disse, não é só não matar. Né? Foi dito a vocês, não matar. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão, aquele que chamar ele de louco, de estúpido, de não sei o quê, né? Vai ser réu do tribunal. Veja como Jesus ampliou a coisa. Né? Não pecar contra a castidade, não adulterarás. Ele diz lá no Sermão da Montanha, foi dito a vocês, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso, malicioso, já pecou, já adulterou no seu coração. Veja como Jesus pegou os mandamentos da antiga lei e ele colocou na nova lei. Né? Ele levou à perfeição. Assim ele foi fazendo com todos os mandamentos. Né? Quando aquele doutor da lei chegou para Jesus e disse, mestre, não é? Qual é o primeiro, mais importante de todos os mandamentos? Aí Jesus pega o primeiro mandamento e ele aperfeiçoa. Ele falou para o doutor da lei, né? Shema Israel, ouve Israel. Só há um Deus, Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, né? E amarás o próximo como a ti mesmo. Então, ele leva os mandamentos à perfeição. Né? E em todos, quando você examina, por exemplo, aqui eu não tenho tempo de fazer uma comparação assim detalhada dos 10 mandamentos com aqueles 3 capítulos do Sermão da Montanha. Mas é muito interessante você fazer uma comparação aí, um paralelo entre os 10 mandamentos e aqueles 3 capítulos que são o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Não é? Bom, e aí, São Paulo diz uma coisa muito interessante, né? A caridade é a plenitude da lei. Uma coisa interessante, né? Essa citação de São Paulo está lá na Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 9. A caridade é a plenitude da lei. A caridade é o amor a Deus e é o amor ao próximo. É a caridade. Né? Deus é caridade, Deus é amor. Então, quem ama a Deus, quem ama o próximo, vive a perfeição da lei. Então, aqui você nota uma coisa interessante. Os 10 mandamentos, eles simplesmente desdobram isso que São Paulo está dizendo. Você reparou que são 2 tábuas? Por quê? Na primeira tábua estão escritos 3 mandamentos. É o decálogo, 10 palavras. Né? Na primeira, 3 palavras, são os 3 primeiros mandamentos. E na segunda tábua, nós temos
7 mandamentos. Por que 3 e 7? Porque os 3 primeiros são mandamentos que se referem ao amor a Deus. O amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não usar o nome de Deus em vão. E guardar os dias santos e dias de festa, que são dias de Deus. Então, é o direito de Deus. Hoje tão relegado. Hoje falamos de direitos humanos, direitos, e os direitos divinos. Aí Deus, então, dá a segunda tábua, com 7 mandamentos. E o primeiro deles, vem lá, honrar pai e mãe. É com relação ao próximo. Né? Inclusive, o Papa João Paulo II disse uma coisa muito bonita, né? Pelo fato do mandamento dos pais ser o primeiro que encabeça a segunda tábua. João Paulo II disse assim: abaixo de Deus, aqui na terra para nós, estão os pais. Por quê? Porque o mandamento que encabeça a segunda tábua é o mandamento em relação aos pais, honrar pai e mãe. Né? Então, aí a gente vê. Né? Bem, e outra coisa que chama atenção quando Deus vai dar os mandamentos para o povo, é que a gente encontra lá no livro do Êxodo, capítulo 31, no versículo 18, Deus que usa essa expressão, né? Que ele escreveu nessa tábua com o seu dedo. Esse dedo de Deus, a igreja vê o Espírito Santo. Então, é uma lei dada por Deus, assim, de maneira muito especial, escrita pelo Espírito Santo nessas tábuas da lei. E aparece também lá em Deuteronômio 5, 6, né? E ali a gente lê, ali em Deuteronômio, essa expressão: se amares teu Deus e andares em seu caminho, se observares os seus mandamentos, viverás. Está lá em Deuteronômio 30, 26. Né? Então, meus irmãos, ao dar a conhecer a nós, ao povo, a vontade de Deus, Deus se revela. É muito interessante. Quando você conversa com uma pessoa, um amigo, e você revela o seu desejo, certamente você está se revelando à pessoa. Então, uma maneira em que Deus se revela a nós é quando Ele nos dá também os seus mandamentos. Né? Então, aí, essa nossa pertença a Deus, como ovelhas do rebanho do Senhor, como diz lá o Salmo 94, o Salmo 99, essa pertença a Deus, né? Ela se espelha, ela se manifesta na observância dos 10 mandamentos. Sabe, não é à toa, né, que o catecismo da igreja, né, eu gostaria até de sugerir a você, né, que quando pudesse, pegasse o catecismo da igreja e você estudasse como é que a igreja coloca esses 10 mandamentos aqui e como é que ela ensina para nós, né, o que está dentro de cada mandamento. É um desdobramento que a igreja faz maravilhoso. Eu, várias vezes, já nas minhas aulas, lá na Canção Nova, etc., eu sempre procuro mostrar isso. Então, se você pega, por exemplo, a partir do versículo 2083 do Catecismo, parágrafo 2083 do Catecismo, você vai encontrar aí o primeiro mandamento, todos eles, e depois que ele coloca cada um dos mandamentos, ele faz assim um resumo, né? Muito bom para a catequese. Né? Quem dá catequese para os jovens, a igreja ensina uma coisa muito importante. O que é importante de ser dado na catequese? 4 coisas. Primeiro, o credo, aquilo que nós cremos, é o lex credens. Segundo, aquilo que nós celebramos, os sacramentos, é o lex celebrandis. Terceiro, como é que nós vivemos, é o lex vivendi, a moral, baseada nos 10 mandamentos. E depois, a 4ª parte, que é o lex orandi, como é que nós rezamos. Aí vem o Pai Nosso, as orações da igreja. Né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, no parágrafo 21, 33 do Catecismo, ele dá um resumo do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então ele coloca assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua força,
etc. Né? E ele diz, o primeiro mandamento convida o homem a crer em Deus, né? A esperar nele e a amá-lo acima de tudo. Deus em primeiro lugar. São Bento dizia, nada antes de Deus. Né? Adorarás o Senhor teu Deus. Adorar a Deus, orar a Ele, oferecer-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas e os votos que foram feitos a Ele, são os atos da virtude da religião que nascem da obediência ao primeiro mandamento. O dever de prestar um culto autêntico a Deus incumbe ao homem, tanto individualmente como em sociedade. Temos que prestar um culto a Deus individualmente, em casa e também em sociedade, na igreja, nas procissões, nos congressos eucarísticos, etc. Né? Aí ele diz aqui, o homem deve poder professar livremente a religião, tanto em particular como em público. Ninguém pode proibir isso, você praticar a sua religião. Né? A superstição é um desvio do culto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ela se mostra particularmente na idolatria, assim como nas diferentes formas de adivinhação e de magia. E aqui fala também do espiritismo. Essas práticas todas, adivinhação, magia, horóscopo, né? Necromancia, cartomancia, ler a mão, invocar os mortos, o catecismo coloca aqui como pecados graves contra o primeiro mandamento. Por quê? Porque é um desvio da religião. Você não está buscando em Deus o conhecimento e o poder, está buscando fora de Deus. Ok? Aí ele coloca aqui a ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio. Sacrilégio é a profanação de um sacramento. A simonia. Simonia é o comércio de coisas sagradas, né? São pecados, né, proibidos pelo primeiro mandamento. Então, eu estou lendo isso daqui só em relação ao primeiro mandamento, não vou ler em relação ao resto, porque a gente não tem tempo, né? Mas é interessante você pegar aqui, se você não quiser ler tudo, pega o resumo, depois de cada um dos 10 mandamentos, você vê que estudo profundo você vai poder fazer. Inclusive, um excelente exame de consciência. Porque um excelente exame de consciência que a gente faz é olhando para os 10 mandamentos. Então, a partir aí, como eu falei, desse parágrafo 2083, você tem primeiro mandamento, tem um resumo. Segundo mandamento, resumo. Terceiro mandamento, resumo. Você pode fazer um aprendizado muito profundo daquilo que a igreja ensina no desdobramento da irmã, e você fica sabendo a vontade de Deus. E você pode fazer um bom exame de consciência. Aonde eu tenho errado? Aonde eu não tenho amado a Deus? O que eu preciso confessar? Porque você sabe que confessar, meus irmãos, precisa se preparar, né? Não é só chegar no padre. Não, você precisa preparar, fazer o exame de consciência. Porque senão a gente chega no padre e não lembra direito o que fez de errado. Mas quando você examina os 10 mandamentos, examina os pecados capitais, eu gosto também de examinar os pecados capitais, né? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça e outras coisas, né? Maledicência, ok? Mentiras, sabe? Para lançar toda a miséria no coração de Deus. Bom, depois a igreja coloca aí para nós todos esses mandamentos da lei de Deus, né? A gente conhece muito bem, né? Mandamentos muito importantes, né? Guardar o domingo, dia de festa. O catecismo da igreja diz que é pecado grave a pessoa perder a missa no sábado à tarde ou no domingo por preguiça. Claro, se a pessoa não pode ir por doença ou por uma ocupação muito grave, tudo bem, mas se a pessoa não vai à missa por preguiça ou porque troca a missa por outra coisa, o catecismo fala pecado grave. Pecado grave, meus irmãos, quer dizer pecado mortal, que nós somos obrigados a se confessar para poder de novo receber a Eucaristia. Sim, está aqui no catecismo. Ok? É bem claro quando fala do domingo no catecismo.
Bom, depois, né, temos aí o honrar o pai e mãe, que coisa importante, né? Abaixo de Deus, os pais nos deram a vida, os pais nos dão a bênção, né? Então, o capítulo 3 do livro do Eclesiástico faz mostra 8 bênçãos que Deus dá para o bom filho, né? Inclusive o Eclesiástico 3, no versículo 11, diz: a bênção do pai fortalece a casa do seu filho. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Então, a bênção do pai, meus irmãos, a bênção da mãe, não é uma coisa vazia, não é uma tradição, não, é algo sério. Se você ainda tem seu pai, se você ainda tem sua mãe, pede a eles a bênção. Beija a mão dele. Você vai ver quando eles dizem: Deus te abençoe, Deus abençoa mesmo, né? E depois, o 5º mandamento, não matar. Mas não é só não matar, é não prejudicar ninguém, é não tapear ninguém. Sabe, às vezes a gente vê, mesmo entre cristãos que tapeiam os outros, ou que empresta dinheiro aí com juros escorchantes, né? Não pode prejudicar a pessoa, não pode, né, falar mal da pessoa, não levantar falso testemunho. Enfim, é muito importante esse desdobramento, né, dos 10 mandamentos. Bom, eu quero também chegar lá, onde São Paulo, ele também coloca, a igreja coloca na segunda leitura de hoje, um trecho de São Paulo. São Paulo, né, é exatamente a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 até 25. E nessa segunda leitura, né, da carta aos Coríntios, São Paulo diz assim: irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, querem sinais. Qual é o sinal que o Senhor faz, né, para mostrar que o Senhor pode passar a mão nesse chicote aí, sair expulsando todo mundo aqui do templo? Os judeus pedem sinais. Os gregos procuram sabedoria, né? A sabedoria para o grego era tudo, o racionalismo. Não existe, né, a metafísica, só existe a física, né, o natural. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, São Paulo diz, né? Nós não estamos aqui nem para dar sinais e nem para depender da sabedoria. Nós estamos aqui, né, pregamos Cristo crucificado, porque pela crucificação ele pagou o preço dos nossos pecados diante da justiça divina. Escândalo para os judeus. Nossa, a crucificação de Cristo para os judeus era um escândalo, que para eles impedia de chegar à verdadeira religião. E insensatez para os pagãos, para os gregos, né? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, né? Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Bom, a gente vê, né, várias vezes em que Jesus coloca uma coisa muito clara, né? Deus exalta os humildes e rebaixa os soberbos, né? Pai, eu vos dou graça porque escondeste essas coisas dos sábios, entendidos e revelastes aos pequeninos. E São Paulo explica por que Deus age assim. Por que Deus escolhe o pequeno para confundir o grande, né? Escolhe o simples para confundir aquele que é soberbo. São Paulo explica, né, para que todo mundo entenda que toda a glória é de Deus e vem de Deus, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, 1 Coríntios 4, 7, São Paulo diz assim: o que você tem que você não recebeu de Deus? Então por que você está se vangloriando? Né? Porque você canta bem, porque você prega bem, porque você é bom jogador de futebol? Você está se vangloriando do quê? Você não recebeu tudo isso de Deus? Então Deus diz para a Santa Catarina de Sena, né? Não sejam ladrões da glória de Deus. Toda a glória é só para Deus. O salmista, Salmo 113, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas a vós toda a glória. Sabe, meus irmãos? Então,
Deus, ele usa os pequenos, ele usa os fracos. E eu noto isso na igreja. Quanta gente simples que está ali trabalhando, servindo no ministério da Eucaristia. Como padre, quantos padres simples, que vêm de famílias pobres, vêm de famílias humildes, não é? Então, São Paulo, quando fala lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, né? Engraçado, é 1 Coríntios 4, 7, depois 2 Coríntios 4, 7, São Paulo diz assim: nós trazemos este tesouro em vasos de barro, ou seja, vasos de argila, quebra com facilidade. Para quê? São Paulo diz, para que fique claro que todo o poder vem de Deus e ninguém se glorie. E São Paulo também diz assim: quem se glorie, glorie-se no Senhor. Ou seja, se você quer exaltar alguma coisa boa que há em você, diga, é graça de Deus, é pelo poder de Deus, nada mais. Entende? Isso é muito importante. Tudo que nós recebemos é de Deus. E por isso, meus irmãos, na Santa Missa, uma das coisas muito importantes é a gente, né, sempre agradecer a Deus. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5, São Paulo diz assim, que a nossa fé deve ser baseada não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não basear sua fé na sabedoria dos homens, mas no poder, na graça, no ensinamento de Deus e da igreja. E aí, nós temos, né, o Salmo de meditação, o Salmo 18, que é maravilhoso, e que sela tudo isso, dizendo assim para nós: Senhor, tens palavras de vida eterna. Então, os 10 mandamentos que Deus dá, essa sabedoria que São Paulo fala, né? Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos. Nós temos que entender isso e acreditar nisso. Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração. Ou seja, se você vive os mandamentos de Deus, os preceitos do Senhor, ele fala aqui, alegria ao coração. Por quê? É um coração puro, um coração que não tem pecado, um coração que tem a consciência em paz. Então ele fala, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz, clareia tudo. Tira as dúvidas, não deixe você se perder nesse mundo perturbado, nesse mundo confuso que a gente vive hoje. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Esse temor do Senhor não é medo do Senhor, é amor ao Senhor, é dedicação ao Senhor, é serviço ao Senhor. Né? É puro o temor do Senhor. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Olha que delícia de frase. Suas palavras são mais doces que o mel. É uma delícia o mel, né? Que o mel que sai dos favos. Mais doce é a palavra de Deus. Bem, meus irmãos, se nós fôssemos aqui meditar sobre esses 10 mandamentos demoradamente, eu teria que passar com vocês aqui pelo menos mais 1 hora ou 2 horas. Se eu fosse pegar aqui o catecismo, no resumo de cada um dos mandamentos e desdobrar tudo isso. Mas já demos uma boa caminhada, eu penso que já deu para fazer uma boa meditação, e eu preparo essas meditações, sabe, com muito carinho. Não só na Bíblia, mas usando manuais bons que explicam a Bíblia, como o manual lá de Navarra, também a Bíblia de Jerusalém, outras fontes que trazem para nós a sabedoria de Deus. Eu não trago nada meu para você, eu trago o que eu aprendo aí, né, nas coisas de Deus. E eu quero então terminar, como nós fazemos sempre, rezando um pouco, né? Dizendo ao Senhor Jesus, que está presente no meio de nós, né? Jesus está aí no seu coração. A Santíssima Trindade está no seu coração.
porque nós somos templo da Santíssima Trindade. Uma coisa muito importante é nós conversarmos com o Deus que habita na nossa alma. Deus está presente em mim, mas será que eu estou presente em Deus? Deus está em mim, mas eu também tenho que estar em Deus. Então, encontrando o Senhor que está no seu coração agora, nós queremos, Senhor, agradecer do fundo da nossa alma, Senhor. Agradecer primeiro a tua encarnação, Senhor. O Senhor que desce do céu, se faz homem. Vem ensinar para nós o caminho da sabedoria, do amor, da paz. O caminho da vida. Nos dá aí os seus 10 mandamentos. Ensina os 10 mandamentos. Eu quero agradecer, Senhor, pela igreja que o Senhor deixou. Essa igreja dos santos, essa igreja dos papas, essa igreja dos doutores, essa igreja das santas, essa igreja dos mártires, essa igreja dos confessores, essa igreja dos profetas, essa igreja dos patriarcas, dos inocentes. Oh, meu Deus, que beleza essa igreja de São João Batista, São Joaquim e Santa Ana, essa beleza da igreja dos apóstolos. Nós queremos agradecer, Senhor, toda essa herança que o Senhor deixou para nós. E que nós possamos, Senhor, pagar amor com amor. Nós possamos retribuir tudo isso, Senhor, numa vida pura, numa vida santa, numa vida de oração, numa vida em que nós vamos juntar a tua cruz, Senhor, também a nossa cruz. Juntar a nossa cruz, os nossos sofrimentos com os teus, e oferecer ao Pai pela salvação do mundo. E rezar. Rezar por nós, rezar pelo mundo, rezar pela igreja. Eu termino aqui contando um fato muito real, muito bonito, que aconteceu por volta de 1980, um cardeal da antiga Tchecoslováquia, que ficou preso 20 anos nas cadeias comunistas da Tchecoslováquia. Quando ele saiu, um repórter perguntou para ele, cardeal, o nome dele era František Tomášek. Cardeal, o senhor não se sente frustrado como um cardeal, príncipe da igreja, preso 20 anos aí nesse cárcere comunista, sem poder trabalhar, sem poder servir a igreja? O cardeal respondeu assim: meu amigo, quem trabalha pela igreja faz muito. Quem reza faz mais ainda, mas quem sofre pela igreja faz tudo. É o que eu pude fazer. Não pude trabalhar pela igreja porque eu estava preso, mas eu pude rezar pela igreja e eu pude sofrer pela igreja. Que nós também, meus irmãos, tenhamos esse sentimento de que somos templos do Espírito Santo, membros do corpo de Cristo, também nós responsáveis com Jesus pela salvação do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito boa noite a vocês que me acompanharam. Hoje eu estava aqui sozinho, não pude ter ninguém para anotar para mim as perguntas e responder para você, mas a ideia nessa meditação do sábado é a gente não colocar pergunta mesmo, fazer uma meditação assim profunda sobre a liturgia, para que alimente a nossa caminhada durante toda a semana, né? Como alguém já disse, né? Domingo sem missa é semana sem graça, não é? Muito boa noite a vocês todos, fiquem com Deus, um bom final de semana em Deus.